Este quadro especial de entrevistas busca preservar a história do Tribunal de Contas. Membros e servidores compartilham os principais fatos desde a criação da instituição em 1989. Aqui conosco o auditor José Ribeiro da Conceição. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E nós iniciamos nossa conversa falando sobre o ingresso do senhor aqui no Tribunal de Contas. Ainda é uma memória que está bastante viva? Sim, Dênia. Eu ingressei no Tribunal de Contas no ano de 1990, mês de abril. Naquela época, já iniciei os trabalhos aqui em Palmas. O prédio de Madeirite, localizado hoje onde é o prédio da Receita Federal, ali não tinha ninguém morando aqui em Palmas. Eu morava naquela época em Porto Nacional, vinha de ônibus todos os dias e voltava, tinha outros servidores que moravam em Tocantins e Miracema. E assim iniciou-se o quadro dos trabalhos do Tribunal de Contas aqui em Palmas. E depois de mais ou menos uns 2 anos, quando terminou a construção de algumas secretarias, nós mudamos para uma secretaria ali de frente, do lado da hoje Unicom, compartilhado também com o Tribunal de Justiça do Estado, a Procuradoria de Justiça e o Tribunal de Contas. Cada um carregava a sua própria mesa, a sua cadeira, os seus papéis. Primeiro foi alguém na frente, colocou um papel nas portas. Quando nós vinha aqui que pegava o material que levava, chegava lá, o pessoal do Ministério Público tinha arrancado o papel da porta e botado lá, Procuradoria de Justiça. E nós, às vezes, arrancava e colocava as mesas nossas. E ali, em uma ala ficou o Tribunal de Justiça, na outra ala ficou, de um lado o Tribunal de Contas, do outro lado a Procuradoria de Justiça. Mas para nós já foi um avanço, que saímos do prédio de Madeirite e já fomos para essa nova edificação que melhorou as condições de trabalho do tribunal. Eu ingressei na Procuradoria do Estado como advogado e fui colocado à disposição do Tribunal de Contas. No mês de novembro de 90, eu já fui em cargo em comissão, nomeado do próprio Tribunal de Contas. E no dia 30 de dezembro de 1990, foi efetuado o primeiro concurso do Tribunal de Contas e o primeiro concurso do Estado do Tocantins. E eu fiz para advogado e, graças a Deus, fui classificado dentro das vagas existentes à época. E 15 de março de 91, já ingressei no cargo efetivo de advogado do Tribunal de Contas. Naquela época eram quantos servidores? Naquela época era 100 e poucos servidores, um pouco mais de 100, né? Isso já nesse primeiro concurso? Isso no primeiro concurso. Teve o concurso para auditor adjunto, procurador adjunto, e para os serviços, para o cargo de técnico controle externo, que era nível médio, e para advogado, para economista, nessa época não tinha o cargo de analista de controle externo, era técnico controle externo, que era o pessoal que trabalhava na fiscalização à época. E todo mundo trabalhava em uma sala junto, era o conjunto de pessoas, que o prédio era pequeno, né? Era todo mundo junto. Tudo era compartilhado, desde o conhecimento Tudo era até compartilhado e era um momento muito saudável, a gente, um para com os outros, né? Todo mundo era muito amigo, porque toda hora a gente estava próximo, podia cada um pegar, tocar no outro e visualizar todos os dias, era muito bom. E o trabalho fluía bastante nessa época? Como era o trabalho de fiscalização nessa época? O trabalho fluía, mas a gente tinha dificuldade, porque aqui não tinha biblioteca, não tinha livro para a gente fazer as primeiras pesquisas. Então, às vezes, tinha coisa que a gente tinha muita dificuldade para iniciar o trabalho, mas a gente buscava sempre, não tinha internet naquela época, era tudo a máquina da datilografia. A gente tinha os datilógrafos, né? Era Zizeuda, era o Roberto Carlos, Leonel, eram os primeiros datilógrafos. A gente escrevia à mão e eles depois digitavam. E a gente juntava assim aquela ficha de análise ou parecer, de acordo com o que fosse estipulado no processo. Esse espírito de equipe hoje tão preservado, e todo mundo fala da importância, né, de manter esse espírito de equipe, já existia naquela época, então?
já existia desde aquela época. O tribunal aprimorou muito, né? Avançou com a parte da tecnologia, bem como a especialização dos seus servidores, do quadro de servidores do tribunal no geral. Hoje, vários cursos, vários treinamentos, muitos colegas que não tinham o curso superior fizeram o curso superior. Então, hoje o Tribunal de Contas é um quadro de pessoas especializadas nas suas atribuições. Pessoas bastante qualificadas, né? Bastante qualificado e que efetuam um trabalho de grande valia para o estado do Tocantins e para o Brasil. E o senhor que está aqui desde o início, certamente tem alguma curiosidade para contar para a gente. Uma vez o presidente à época, o Dr. Gonçalves, que foi o primeiro presidente do Tribunal de Contas, que nos 10 primeiros anos era 3 conselheiros, né? O conselheiro Antônio Gonçalves, o conselheiro João de Deus e o conselheiro José Ribamar. E o primeiro presidente foi o Dr. Gonçalves. Ele me chamou e falou: Zé Ribeiro, você acompanha o prefeito de um município X. Ele quer juntar os documentos de diligência. Aí eu acompanhei o prefeito, peguei os processos. Naquela época os processos eram balancete mensal, todo mês vinha o balancete da prestação de conta daquele mês. Eu acompanhei o prefeito e disponibilizei os processos para ele e o assessor dele. E ele vinha cumprir a diligência, e ele trouxe carimbo, trouxe tudo. E ali eles ficaram manuseando o processo, manuseando. Eu acredito que eles queriam assinar alguma coisa que, porventura, veio sem assinar. E juntar a documentação que eles trouxeram. E aí está demorando, eu estou vendo ele assinando muita coisa, assinando muito papel, que eu fui olhar, ele estava assinando todos os papéis que existiam no balancete. Era nota fiscal, era empenho, era tudo que tinha, já tinha assinado, ele assinando tudo. Eu digo: não, prefeito, pelo amor de Deus, não pode assinar. Aí pegamos o Errorex e fomos ter que apagar tudo que ele tinha, passar o branquinho para que não ficasse aquilo nas peças, na nota fiscal e tudo. Aí também falamos com ele e aí ele foi embora, né? Isso aí é uma curiosidade. E hoje o processo é totalmente eletrônico, hoje, né? O prefeito não precisa estar aqui no tribunal. Não precisa e não tem mais como fazer isso também, né? Porque a diligência, todas as peças que estão inseridas no processo, ela é pela informática, né? Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica. Não precisa de corretivo. Não precisa. E tem outro caso. A primeira vez que o Tribunal de Contas adquiriu o relógio de protocolo, porque antes era manual, era no próprio bloquinho que fazia o protocolo. E aí nós compramos, eu era da divisão de material e patrimônio, foi quando adquirimos o primeiro relógio de pontos. Mas toda mudança, ela tem resistência. E o chefe do protocolo à época, ele não queria protocolar com o relógio, porque eu não sei por que razões, né? Aí ele falou que o relógio de protocolo não estava funcionando. Nós fomos verificar aquilo, por que não estava funcionando? E a manutenção, não tinha manutenção aqui, aí tinha que vir de Goiânia. Aí chamamos o pessoal da manutenção. Quando eles viessem aqui, demorou uns meses, eles vieram, olharam. O servidor, à época, que era o chefe da divisão do protocolo, ele colocou cola dentro do relógio para o relógio não funcionar. Aí nós levamos ao conhecimento do Dr. Gonçalves. O Dr. Gonçalves deu uma bronca nele, queria até mandar ele embora, mas relevou e depois disso aí fluiu normalmente o relógio de protocolo funcionando. Eu queria acatar a tecnologia que estava começando a chegar. Mas se tivesse hoje, ele teria que acatar, porque hoje está realmente a tecnologia chegou ao Tribunal de Contas para ficar. A modernização é uma das marcas, né, do tribunal. Agora vamos falar sobre o papel do auditor substituto de conselheiro no Tribunal de Contas. O auditor substituto de conselheiro, ele possui as suas atribuições elencadas no artigo 143 da Lei 1284/2001, que é a lei orgânica desta Casa, onde ele pode exercer as funções de conselheiro
no caso de vacância do cargo, até que seja provido o titular. Ele não pode votar e nem ser votado para os cargos de presidente, vice-presidente e nem corregedor. Ele também pode substituir os conselheiros nos seus ausências e impedimento, no caso de licença, férias ou outros afastamentos legal, desde que convocado pelo presidente do plenário ou pelo presidente da Câmara para ser substituir ou também para compor quórum. Ele exerce a atribuição de relator dos processos que lhe foram distribuídos. No caso, hoje, é os processos do SICAP contábil, processo do SICAP AP, bem como os atos de pessoal, levando proposta de voto para que seja votado pelos titulares. Ele pode participar da discussão. Ele exerce também a atribuição de parecerista nos processos que não for relator, nas denúncias, as consultas e as contas de governo, ou outros processos que ele for distribuído que eles não foram relator. Ou seja, é uma atuação que está se tornando cada vez mais efetiva, né? Isso trouxe agilidade para o Tribunal de Contas? Trouxe muita agilidade, porque hoje esses processos de atos de pessoal que está sendo relatado pelos colegas auditores, eles estão saindo mais rápido, porque a carga de trabalho para os relatores ela era muito grande, e com isso fez com que diminuísse mais a carga para os relatores e também distribuísse os processos dentro dos auditores, que são os relatores com proposta de voto. Os auditores também, eles auxiliam no cronograma de auditoria e exercem outras atribuições que foram conferidas e no auxílio da presidência desta casa. Agora, auditor, o negócio do Tribunal de Contas é o controle externo, ou seja, a fiscalização. Voltando no tempo, lá desde a criação do Tocantins, o senhor poderia traçar um paralelo de como era exercido esse controle externo no início do Tribunal de Contas, como é hoje, o que mudou, o que avançou, e os principais desafios, as curiosidades do início? Bem, naquela época, a fiscalização era até alguma coisa assim, muito importante para nós, servidores do tribunal, mas também era alguma coisa de grande dificuldade para que nós pudéssemos confeccionar, quando das auditorias, os relatórios. No início, né? No início, porque naquela época, como eu já disse anteriormente, nós não tínhamos os incrementos e os aparatos existentes hoje na nossa casa, Tribunal de Contas. A gente tinha era só o papel e a caneta. E ali teria que visualizar o trabalho auditorial, que as equipes eram de 3, normalmente de 3, e a caneta e o lápis era o material que a gente usava. Ali você ia confeccionando, verificando tudo, fazendo análise, colocando ali em um papel que depois você ia confeccionar o relatório ou o relatório de auditoria. E também nós tínhamos dificuldade porque naquela época ainda não tinha a quantidade de asfalto que tem hoje para as cidades. Eu lembro bem que o Orlando, eu e Pedro Barros, nós fomos fazer uma auditoria em São Bento e Araguatins. E o motorista era o Luiz Lima Matos. E a caminhoneta indo de Araguatins para São Bento, a caminhoneta atolou. E nós tivemos que ficar muitas horas lá, porque estava chovendo, para desatolar esse carro. E foi uma farra, né? Era uma farra, porque tudo chovendo, nós tudo molhado. E aí o que aconteceu? Aonde nós estava alojado, né? Era no local onde tinha a inspetoria do tribunal em Araguatins. E o Orlando comprou uma farinha e colocou lá em cima de uma tábua no chão. E nós fomos trabalhar lá no São Bento, na outra cidade, né? Quando nós voltamos à tarde, tinha alagado lá o quarto que nós estávamos e a farinha estava flutuando. Aí ele e o Pedro Barra tinham comprado a farinha junto. Cada um comprou uma lata de farinha, mas estava no mesmo saco. Aí foi uma briga deles dois para saber, um falando que a farinha que estava molhada era de um, o outro falava que era de outra.
Isso tudo fazia parte dos trabalhos e era muito bom essa época aí. Mas comparando com hoje, a comparação ela está muito distante daquela época com agora, porque agora a nossa fiscalização está mais rápida, a nossa fiscalização está mais efetiva, a nossa fiscalização, os nossos trabalhos melhoraram bastante. Nós estamos já, cada dia que passa, com o trabalho de qualidade, de melhor qualidade, e isso faz parte e é uma felicidade para a gente que está desde essa época, que está crescendo junto com o Tribunal de Contas já há 25 anos. É uma coisa muito significante da vida de cada um servidor dessa época, tá, até agora. Emociona lembrar como era no início? Emociona, e é muito importante que a gente vê aqui hoje. Estamos aqui nesse prédio, no terceiro prédio do Tribunal de Contas, né, que o primeiro prédio foi inaugurado ainda em 98, e nós mudamos no final de 98 para esse prédio aqui do lado. Depois houve a construção do prédio onde hoje é a Escola de Contas, e por último esse prédio aqui que nós estamos aqui visualizando aqui em frente para o Palácio, uma frente bela, né, que a gente vê longe, e muitas coisas que a gente não viu naquela época, do início aqui de Palma de 90, nós estamos verificando hoje. Isso tudo foi muito rápido, e o Tribunal de Contas também cresceu na fiscalização e na orientação pedagógica dos seus gestores, muito, muito e muito. E vem sendo um avanço muito importante para nós, servidores, para a sociedade do Tocantins e para o Brasil inteiro. Auditor, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, por compartilhar conosco todas essas histórias. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e estou feliz por compartilhar aqui hoje dessa entrevista e deixar registrado tudo isso que já falei, e é com grande satisfação. Muito obrigado a você.